São mais de 60 anos dedicados ao jornalismo. Carioca, judeu, escritor, professor e jornalista. Escreveu, dirigiu e lançou diversas revistas no Brasil. Atualmente se dedica a observar a imprensa. A nossa entrevista de hoje é com Alberto Dines. Dines, como a sua formação judaica o levou ao jornalismo? Nenhuma relação. Nenhuma relação. O que me levou ao jornalismo foi até um acaso, mais ou menos, porque, claro, quando eu era criança, aos 11 anos, época da Segunda Guerra Mundial, no colégio onde eu estudava, que era uma escola judaica, e estávamos na guerra, não sei se o telespectador lembra que durante a guerra o povo brasileiro sofreu muito, porque não tinha abastecimento, né? Os navios não circulavam, e antigamente vinha tudo por navio. Então, para evitar o desabastecimento, o governo lançou uma campanha chamada Hortas da Vitória. Você estimular as pessoas a terem hortazinhas para poder produzir verduras e coisas. E as escolas entraram nisso. E na minha escola fizemos uma Horta da Vitória. E dentro do manual se recomendava que essas hortas tivessem outras atividades, jornaizinhos, não sei o quê. Então, com 11 anos, eu fui, e outros colegas, felizmente o líder já morreu, foi um homem importante da televisão, chamado Moisés Veltman. Foi da TV Tupi, tudo, um homem muito importante. E organizamos um jornalzinho, que saía quando podia, né? Era mimeógrafo. E assim foi a minha primeira experiência jornalística. Com 11 anos eu estava no primeiro ginásio, naquela época se dizia primeiro ginásio. Meu pai, que nasceu no que é hoje a Ucrânia, ele, depois eu descobri, mas muitos anos depois, umas carteirinhas de jornalista dele. Ele era muito ligado às atividades políticas e lá, não é? E se você está em política, você tem que fazer jornalismo. Pelo menos era assim naquela época e ainda é hoje um pouco, né? O jornalista ou o militante político tem que fazer jornalismo e vice-versa. Você chegou a trabalhar como documentarista antes de jornalista. Como é que foi essa Sim. experiência? O meu sonho era, quando eu cheguei na idade de começar a pensar no futuro, pensar seriamente, eu decidi que seria uma atividade artística. Eu gostava muito de escrever, isso tudo, e gostaria de fazer cinema. E aí meti as caras. Eu e uma pessoa que é como se fosse meu irmão, está hoje aqui, Alberto Chatovski, ligado ao pessoal da Estação Botafogo. E nós começamos a estudar cinema em casa. Tínhamos livros de cinema importados, caríssimos, e a gente estudava junto, tomava lição, perguntava, não sei. Íamos muito ao cinema. Eu fiz algumas experiências como assistente de direção, inclusive trabalhei com o famoso Lulu de Barros, que fazia um filme sem roteiro. Ele ia filmando, era uma coisa meio de vaudeville, né? Mas a gente depois começou a pensar em documentários e fomos trabalhar com uma figura importantíssima que valia a pena a gente lembrar, que é o Isaac Rosenberg. Ele é tio de um famoso cineasta, Luiz Rosenberg, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro. Eles são originalmente baianos. Fomos trabalhar com o Rosenberg, fizemos um documentário sobre a seca do Nordeste, com material que ele tinha colhido, e a gente editou, ganhamos um prêmio, Festival da Juventude, lá do Partido Comunista daquela época. Então, o meu sonho mesmo era cinema. E depois comecei a me envolver com cinema, então eu fui ser crítico de cinema de uma revista chamada A Cena Muda, uma revista fundada em 1928, mas era de cinema. E um pouco assim, mais para a linha comercial, com as vedetes de Hollywood, não sei o que e tal. Mas o então secretário da revista, ele queria ter 4 páginas de coisa séria. Então, pegou este jovem de 20 anos para fazer a crítica de cinema. E assim eu comecei a fazer a crítica de cinema, ia ao cinema todos os dias, porque
os filmes estreavam praticamente toda semana, tinha um filme novo. Então eu ia praticamente todo dia, toda noite ao cinema, e metia as caras, estudava. E tínhamos o Cineclube do Rio de Janeiro, o Cineclube do Brasil, que o Vinícius de Moraes foi um dos fundadores. Comecei a me enfiar nisso, até que um dia um chefe de reportagem de uma nova revista chamada Visão, foi a primeira revista brasileira em formato da revista Time, isso em 50, né? 52. O Naum Sirotsky, ele está vivo, ele vive em Israel. Ele é sobrinho do Samuel Weiner. E o Naum perguntou, você não quer trabalhar comigo como repórter de assuntos culturais? Aí eu falei, vamos, porque eu vivia de vales lá naquela época, você ganhava vale, não era salário. Eu vou te registrar, você vai ganhar. Eu aceitei como repórter de uma revista de notícias, eu ia fazer a parte de cultura. Aí pronto. Só no jornalismo você já está há 63 anos, né? Eu me registrei no dia 25 de agosto de 52. Por aí. E a entrada na Manchete foi um marco na sua carreira? Na Manchete, o que foi importante foi que o meu chefe, que era o Naum, ainda era o Naum, ele teve que se licenciar por um período, e aí, como eu era assistente dele, eu e o Darwin Brandão, que éramos assistentes, dirigimos a revista por um período. Inconcebível, porque eu tinha 25, 26 anos, e pegando uma revista com gente de altíssimo nível, né? Uma revista que estava enfrentando o Cruzeiro. Então foi um desafio, mas eu não sei se foi o mais marcante, não é? Aliás, tudo na vida é marcante, você vai encaixando as peças. Agora o senhor trabalhou com grandes figurões, podemos dizer assim, do jornalismo, como Samuel Weiner, Chateaubriand, Adolfo Bloch. Como você vê essas figuras, a importância deles para o jornalismo? Olha, deixa eu começar falando mal. O Adolfo Bloch não era um jornalista, ele era um gráfico, excelente gráfico, cuidadosíssimo, esmerado em matéria de equipamentos, de pessoas e tudo. Mas ele não era um jornalista e nunca foi, e eu acho que é aí que ele se atrapalhou. O Chateaubriand teve o mérito de gostar muito do meu trabalho, de me mandar para a Inglaterra para eu fazer um estágio lá num tabloide inglês, que ele tinha gostado do que eu tinha feito aqui com o Diário da Noite, mas ele me demitiu, foi a primeira demissão política da minha carreira. E por que ele te demitiu? Foi um episódio importante, eu acho, na história do jornalismo, porque o primeiro sequestro político moderno foi o sequestro no meio do oceano de um transatlântico que fazia a linha Lisboa, Rio de Janeiro, sempre cheio de imigrantes, e vinha de Lisboa para cá. O navio foi sequestrado por um grupo de anarquistas portugueses e espanhóis que lutavam contra a ditadura do Salazar. Não houve morte, não houve nada, apenas eles queriam chamar a atenção do mundo para a ditadura portuguesa, que já estava durando muito tempo. E eu, por sorte, eu estava dirigindo o Diário da Noite, do Chateaubriand, tinha feito um tabloide muito movimentado, vespertino, e aí veio uma ordem, não podemos, Chateaubriand, o velho Chateau, não quer que se dê uma linha sobre o sequestro. Eu estava com um repórter, com um fotógrafo que tinha estado no navio, tinha fotografado o navio sequestrado. E o filme estava vindo, porque naquela época não tinha essas facilidades que tem hoje, o filme estava vindo de avião por um passageiro do Recife para cá. Aí eu falei, não, eu não posso perder isso, sabe? É um furo internacional. E aí publiquei. E no dia seguinte fui demitido. Fui demitido, mas foi muito bom para mim, foi muito bom essa experiência, porque você tem que... Claro, não era uma coisa, não era uma invasão de privacidade, não era nada sangrento, era um fato político extremamente importante naquela época, né? E o Samuel Weiner? O Samuel Weiner, esse sim me marcou extraordinariamente, porque ele era um jornalista puro sangue, não é? Instinto jornalístico.
era culto. O Lacerda, quando vivo e quando eles brigaram, o Lacerda tentou passar a imagem do Samuel como uma pessoa assim, um jornalista rústico, né? Não, ele era muito sofisticado, escrevia direito e tinha um sentido de manchete, de título, extraordinário. Eu acho que aprendi a fazer manchetes com o Samuel. Ele sabia pegar as principais palavras e compor um título para vender o assunto, né? Vender no sentido, para seduzir, né? Então, foi uma experiência muito boa. Quando eu decidi sair da Manchete, eu procurei. E ele gostou. Eu vim com um projeto para fazer um segundo caderno para ele, em tabloide também. Gostava muito e ainda gosto do formato do tabloide. E ele falou, tá bom, então você faz uma equipezinha e você me entrega esse tabloide todo dia, o segundo caderno. Até a secretária da redação ali, administrativa, era a cunhada dele, que ficou a figura famosa da Nara Leão. Então, que eu já conhecia, e ela tocava violão, cantava, era professora de violão, e ela ficou trabalhando conosco. Foi ótimo conhecê-la. E aí ele gostou do nosso trabalho e falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai dirigir a edição matutina, porque o jornal tinha 2 edições diferentes. Você vai dirigir a edição matutina do jornal. E eu nunca tinha entrado numa redação de jornal, primeiro caderno. Eu falei, tá bom, vou fazer, loucamente aceitei, né? Porque na idade assim você aceita desafios que hoje você talvez não aceitasse. E fui em frente, ele gostou do trabalho. A primeira edição foi um desastre. Como eu vinha da área de revista, eu peguei uma foto e dei a foto grande, assim, mas a foto não tinha um valor estético, mas não tinha nenhum valor jornalístico, não merecia 8 colunas. Mas ele falou, não, você vai aprender, amanhã você já está fazendo direitinho. E foi realmente, peguei a coisa, porque ele vinha toda noite, ele vinha do Vogue, que era a grande boate, assim, ele saía de lá e ia ver o jornal rodar. Ele pegava a primeira rodagem do jornal matutino, né? Então ele passava lá e estava gostando. E um dia ele falou, quer saber de uma coisa? Você vai dirigir os 2 jornais, o matutino e o vespertino. Falando assim, é uma coisa simples, burocrática. Não, eu tinha que dormir 2 vezes por dia, porque não dava 4 horas num período e 4 horas no outro. Uma coisa, bom, jovem você topa tudo e tem físico para aguentar. Mas era uma loucura, porque eu ficava, digamos, no matutino, chegava lá 5 horas da tarde, mais ou menos, ficava até às 10, 10 e pouco, ia para casa dormir, acordava às 4h30 da manhã, que vinha um jipe me pegar, e fazia o matutino. Depois ia para casa. Louco. Eu estava recém-casado, me atrapalhou muito. Mas foi uma experiência vibrante. E intensa, né? Intensa, como tudo que em volta do Samuel, né? Porque ele era intenso, ele intranquilo, ele estava sempre querendo melhorar, mesmo quando ele acertava, não, agora então se acertei aqui, vamos mudar para... Era uma intranquilidade realmente muito grande. Antes, por causa até da presença desses figurões, como a gente falou, as posições políticas nos jornais eram bem claras. Agora o jornal busca, né, ser imparcial. Como o senhor avalia isso? O jornalismo até então, ele era escancarado. Você sabia que o seu jornal defendia esse partido, esse político, essa ideia, esse grupo, e as coisas ficavam claras, não é? Então eu trabalhava com o Samuel e sabia que o Samuel era getulista, claro, mas ele também tinha grandes amizades no meio empresarial. Sabe? Walter Moreira Salles o ajudou muito, e outros, a Light, também, imagino, o povo canadense, como era chamada, a Light, sempre ajudou a última hora, ainda desde o início da carreira dele. Então, as coisas eram claras. Hoje você
pensa que você está fazendo um trabalho imparcial, mas não está. Não está. E aí, para você provar que você é imparcial, você faz uma coisa grosseira a favor de um e depois faz uma coisa grosseira a favor de outro. Mas não é assim, não é equilibrando as grosserias. É você sendo rigorosamente em busca da verdade. Essa é uma atitude, não é você dar uma no ferro, outra na ferradura. Não, não é. É você dar no ferro com correção e dar na ferradura com correção. Aí você cria uma linha de estabilidade profissional, de consciência profissional, muito importante, muito importante. E eu acho que a diferença entre o passado e o presente está um pouco nisso hoje. Na época da ditadura, o senhor tentou manter esse foco na verdade? Por que o senhor chegou a ser até acusado que apoiou a ditadura? Não, essa história está muito mal contada. Quando começou a trepidação em março de 64, um pouco antes até, estava muito agitado o ambiente, eu estava vendo muito trágico, que alguma coisa de grave ia acontecer. Havia um confronto sendo articulado, muito visível. Eu tinha acabado de ver, já tinha lido antes a tragédia, o Júlio César do Shakespeare, e tinha, acho que, visto ou revisto o filme Júlio César, né, que feito pelo Marlon Brando, um filme muito bonito. E eu percebi que tínhamos ali uma situação de tragédia política. Eu falei, vamos começar a pensar, quem sabe, no Jornal do Brasil, com toda a equipe de grandes articulistas famosos, vamos fazer, quem sabe, um livro contando isso. E o título surgiu da tragédia do Shakespeare, Os Idos de Março. Porque tinha lá um momento em que os profetas avisavam Júlio César, atenção para os idos de março. Então o título estava pronto. E as coisas foram crescendo. Não podia imaginar que ia acontecer alguma coisa em abril, como de fato. O golpe se materializou dia 1º de abril mesmo. Tanto que o livro que nós acabamos de editar chamava Os Idos de Março e a Queda em Abril. Foi um recurso para poder não perder o título Os Idos de Março. Então, o livro saiu em maio. Então, nós não, os autores, não torcemos. O livro era profundamente equilibrado. Tínhamos escritores e jornalistas de esquerda, Antônio Calado, Araújo Neto, tínhamos de direita, tínhamos de centro, cobrimos todo o front político. E a mim me coube a fazer o aproveitamento de frases do Júlio César do Shakespeare para tentar criar uma relação. E eu descrevi o ambiente na redação. E o ambiente na redação, evidentemente, era francamente não favorável ao Jango. Mas o livro saiu a primeira edição saiu em maio. Então, o trabalho que nós fizemos foi um trabalho, evidentemente, não pró-Jango, porque o Jango cometeu erros imperdoáveis, ele provocou demais, e ele próprio reconheceu isso, e o Brizola também reconheceu isso depois, mas o golpe aconteceu. E aí, como diz o Brizola, eu vi no outro dia um depoimento do Brizola, na revisão do filme Jango, do Silvio Tenda, o Brizola fala, na realidade, foram dois golpes. Um golpe militar, como todos na América Latina, que pretendia mudar o governo, derrubar um governo, botar outro, e sem derramamento de sangue. O outro golpe foi a ditadura, e isso foi efetivamente. Quando a ditadura se materializou, o Correio da Manhã foi o que melhor reagiu. Ele disse, não, apoiamos o golpe, mas não apoiamos uma ditadura. O Jornal do Brasil, infelizmente, apoiou essa ditadura. Até o momento em que, em 68, eu falei para o dono do jornal, olha, eu
tem que dizer que nós estamos sob censura, porque não podemos enganar o leitor. Até agora a gente era um jornal que estava apoiando os militares, uma coisa. Agora, apoiar uma ditadura declarada, a gente tem que avisar o leitor. E aí foi quando a gente fez aquela edição, e aí eu fui preso e não sei o quê. Então as coisas não são tão preto no branco. Por que o senhor foi preso? Primeiro porque eu tinha feito uma edição ludibriando os censores. E na semana seguinte, já estava programado, e eu ia receber o título de paraninfo da PUC, eu era professor da PUC, e eu ia receber o título de paraninfo. Muito tempo antes eu tinha preparado o discurso. Estávamos em 68, todo aquele movimento europeu pela liberdade, inclusive na Tchecoslováquia, contra a invasão soviética e tudo. Eu tinha feito um discurso, mas com o AI-5, falei, não, eu vou fazer um outro discurso. Fiz um discurso contra a ditadura, contra a censura, né? E havia 2 agentes lá, do Sinimar, depois eu soube, que gravaram, acharam que era subversivo e realmente era uma coisa bem candente. Isso foi numa sexta-feira. No domingo foram na minha casa e me prenderam. Foi ainda em dezembro de 68, uma semana depois do AI-5, 10 dias depois do AI-5. Agora, em 73, na queda do Allende, você participou de uma capa que ficou histórica no jornalismo. Como é que foi essa história? No dia que o Allende morreu, eu fazia a primeira página, depois ia embora para casa, né? O Carlos Lemos, meu substituto, braço direito, fazia o jornal depois. E fizemos a reunião, não, o assunto Allende tem que ser a capa, né? Porque era uma crise que já também vinha crescendo há muito tempo. E pronto, decidimos que ia ser a capa e eu fui embora para casa. Quando eu chego em casa, o secretário gráfico, que é a pessoa que fica na oficina, naquela época ficava na oficina finalizando o jornal, o Maneco telefone e fala, olha, veio aqui uma ordem da censura, o caso Allende não pode ser manchete. Aí eu falei, bom, aí eles estão se metendo agora na feitura do jornal, porque antes eles diziam, esse assunto não pode, pronto. Voltei para o jornal e já no caminho já vinha bolando, não, vamos fazer, tudo bem, vamos obedecer à censura. Não vai ser manchete, o jornal não vai ter manchete, mas vamos fazer de tal forma que o assunto Allende ganhe uma relevância muito grande. Aí, com algum jeito eu tinha de armar a página, cheguei na redação e falei, vamos fazer mais ou menos assim. Não tem manchete, pega a história toda do Allende, dá com letra maior que puder, para poder ficar legível, também não pode ser garrafal, e vamos contar a história na primeira página, sem manchete. No dia seguinte chamou a atenção, o Jornal do Brasil esgotou, porque nós mudamos todo o paradigma gráfico do jornal e contando com todos os detalhes do que tinha acontecido, né? Aí isso deixou a direção do jornal bastante ressabiado e 3 meses depois eu estava fora. De novo? De novo. E o pretexto foi de que eu era indisciplinado. Ora, depois de trabalhar 12 anos no jornal, me demiti por indisciplina. Tem alguma coisa errada aí. E como é que surgiu o termo imprensa marrom? Isso foi no Diário da Noite, isso foi na fase gloriosa dessa experiência no Diário da Noite, do Chateaubriand, que nós... também o jornal era feito de madrugada, todo novinho, quer dizer, não tinha quase nada do dia anterior, a gente fazia o jornal de madrugada mesmo, como os vespertinos tem que ser. E aí, uma dessas madrugadas, a gente estava fazendo, aí surgiu o repórter de polícia lá, olha, tem um caso aí de um rapaz, um cineasta que se suicidou, parece que ele estava sendo chantageado, porque naquela época havia revistas de escândalos, uma delas chamava Escândalo mesmo, que eram policiais, o pessoal ali na Rua da Relação e tal, que tinha uma vida dupla, né? Então eles faziam essas revistas, faziam chantagem, e ele parece que foi chantageado e se matou. E aí eu concebi uma manchete
a herança do Samuel, né, de querer fazer. Aí eu me lembrei da expressão em inglês, que naquela época a expressão era em inglês, Yellow Press, imprensa amarela. Imprensa amarela, porque era um nome que vinha ainda do fim do século XIX, quando os Estados Unidos entrou na guerra com a Espanha e invadiu Cuba. Então era uma expressão de jornalismo sensacionalista, Yellow Press. Aí manchetes que nós concebemos assim, imprensa amarela mata cineasta, ou leva cineasta ao suicídio, alguma coisa com amarela. Nesta hora que eu estava fazendo a manchete, o chefe da reportagem, uma figura inesquecível, ele era do Rio Grande do Norte, Calazans Fernandes, uma grande figura, grande jornalista, no velho estilo de jornalismo afirmativo, agressivo. E ele falou, amarelo na minha terra é uma cor alegre. Põe aí uma cor preto, imprensa negra, imprensa não sei o quê, marrom. Aí eu falei, vamos fazer. Primeiro porque a palavra marrom era menor do que a amarela, então cabia melhor ali no título. E depois realmente era mais dramático. E aí foi imprensa marrom mata cineasta. A sua experiência em diferentes jornais foi o que fez o senhor criar o Observatório da Imprensa? E por que levar para a TV essa discussão? A experiência em diversos jornais me fez perceber que os erros da imprensa, os desacertos da imprensa e os vícios da imprensa eram comuns, não era de um jornal só, era de uma revista, era um fenômeno, não era um caso singular. Comecei a estudar e comecei a ver que havia aí erros fundamentais na imprensa brasileira. E, inclusive, o caso Collor, que foi, embora a gente tenha se livrado de um presidente que corrompeu-se, em suma, fez coisas horríveis, mas foi uma irresponsabilidade da Veja, porque foi uma entrevista do irmão dele fazendo acusações sem nenhuma prova. Se por acaso o Pedro Collor estivesse errado, ia ser uma ação de calúnia, não sei o quê. Felizmente para todos, o que o Pedro Collor disse se comprovou, mas foi, de certa forma, não foi uma investigação, foi alguém prejudicado, com raiva, que veio a uma revista e a revista deu capa contra o presidente da República, sem prova. Repito, felizmente, as provas apareceram depois, mas normalmente no bom jornalismo, você primeiro faz a investigação, encontra as provas e vai em frente. Com o Mensalão agora, foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa, com um agravante de que o filmete do funcionário do Correio, recebemos R$3.000 botando no bolso, veio de fontes que você nem sabia quem fez aquilo e com que intenção. Ainda é mais grave, não houve... A revista foi, foi terceirizada, né, por outros interesses. Esse fenômeno realmente, dessa irresponsabilidade, desse desapego à investigação, tudo isso me chamou muita atenção. Mas a ideia falou, não, nós temos que fazer alguma coisa de tentar mudar a imprensa, sabe? Deixar de ser uma coisa com tantos vícios, às vezes fazendo grandes trabalhos, mas sempre apoiada em certos vícios. Isso não pode ser. E aí me aproximei do reitor da Unicamp, o Carlos Vogt, e perguntei se ele não queria fazer um centro de estudos. E nós criamos lá na Unicamp um negócio chamado Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Fizemos cursos para professores de jornalismo, que foi um trabalho sério, de substância mesmo, né? Embora numa academia, numa universidade, mas sem aquele tom acadêmico abstrato que as coisas no Brasil muitas vezes têm. E criamos esse laboratório, fizemos muita coisa, mas eu falei, está faltando o contato com a sociedade. Você não pode estudar o jornalismo sem botar na discussão o outro lado. A sociedade
compra o jornal, a revista, liga a televisão, o rádio. E aí tentamos de várias formas e um dos nossos companheiros, Mauro Malim, estava desde o início, falou, por que a gente não faz na internet? Que estava surgindo, era 95, estava surgindo a internet no Brasil. Por que a gente não faz um negócio na internet? Porque vai ser o veículo de falar com grandes massas. E aí lançamos na internet um veículo que mudava de 15 em 15 dias. Veja bem como eram as coisas. Uma revista chamada Observatório da Imprensa, com artigos. O primeiro artigo principal da primeira edição, que foi em abril de 96, era contra o Sarney. Eu escrevi porque ele não estava deixando a criação do Conselho de Comunicação Social, previsto na Constituição. Ele não queria. E aí eu escrevi um artigo, a coisa foi ganhando um certo volume, e aí entra, digamos, entra o destino. Não foi decisão, o negócio da televisão não foi nenhuma ideia, não tinha ideia de fazer isso em televisão. A então TVE, que hoje TV Brasil, me procura, o seu diretor de jornalismo, Alexandre Machado, que é um paulista, mas estava aqui, um jornalista, está na TV Cultura hoje, muito experimentado. Ele falou, por que você não vem fazer um programa na TVE parecido com o Observatório da Imprensa que você faz, está causando certo reboliço? Eu falei, não, parecido não, vou fazer igual, com o mesmo título e tentar. Eu não entendo nada de tecnologia, mas eu via que tinha que haver uma conectividade. De alguma forma, um veículo tinha que falar com o outro. Mal sabia eu que a coisa ia durar tanto tempo e eu ia começar a bater pino. Mas continuo, quer dizer, até hoje a gente continua fazendo o site, que é, digamos, a matriz, o panelão onde fervilham todos os debates e as ideias, e o programa que pega a coisa mais quente, mais televisível também, que você tem que pensar no veículo, né? E na sua capacidade de indução. E estamos aí, fazendo já 17 anos, sei lá. Nesses quase 20 anos, a internet deslanchou. Proliferaram blogs e redes sociais. Mas nas manifestações de junho do ano passado, o que nós vimos é um descontentamento muito grande com a imprensa. Como o senhor acha que a imprensa está absorvendo essas críticas? Eu acho que está absorvendo muito mal. Alguma coisa foi, digamos, foi apreendida, mas o principal acho que não foi. A imprensa continua, eu diria, autoritária, centralizada, pouco plural. Os três grandes jornais são iguais, com formatos diferentes, formatos gráficos e linguagens diferentes. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Eles fazem avanço para a questão do aborto. Aí resolveu-se que, não, vamos começar a discutir o aborto. Começaram os três ao mesmo tempo. Não é assim. Tem que ter tem que puxar, o outro ficar contra. Tem um debate verdadeiro. A imprensa brasileira não debate. Ela é mais ou menos uníssona. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Obrigada, Diniz. Foi um prazer te conhecer mais e te entrevistar, claro. Muito obrigado.